aí, pessoas, sou Beatriz Pereira com mais Meu Mundo Sobrenatural. Hoje vou falar sobre relatos sobrenaturais. Fique ligado. As visitas da minha avó. Tudo aconteceu quando eu era pequena. Quando nasci, eu tinha um sério problema no coração, mas fazia tratamento. Minha avó, na época, era muito devota de Nossa Senhora de Aparecida. Então ela fez uma promessa para eu ser curada, e que se eu fosse curada, ela me levaria na Basílica de Nossa Senhora, vestida de anjinho. O milagre aconteceu, fui curada, mas minha avó faleceu antes de pagar a promessa. Minha mãe acabou esquecendo da promessa feita. Então, minha avó não conseguiu descansar em paz. Todas as noites, ela ficava na beira do meu berço, me balançando, me olhando e muito triste. E eu sempre apontava dizendo, vovó, mamãe. E chegou um dia que minha mãe própria viu minha avó chorando. Foi quando ela lembrou da promessa não paga. Então, minha mãe fez a promessa, me levando até lá. E depois eu vi minha avó pela última vez, sorrindo e acenando para mim. E nunca mais ela apareceu novamente. Cuidado com a caipora. Em 2010, fui até a cidade de Arapiraca, no estado de Alagoas. Fiquei uns dias lá e boatos diziam sobre as caiporas. Mas eu não dei muito crédito para isso. Mas apesar que à noite ouvi arrastar correntes e gemidos dos escravos do meu tataravô, nas proximidades do antigo casarão, que era muito mais apavorante do que relatos da caipora. Mas enfim, uns dias antes de eu voltar a São Paulo, eu e meu pai decidimos ir em um lugar chamado O Recanto das Caiporas. Porém, fomos repreendidos pela minha finada bisavó, que disse: "Vocês estão loucos? Não vão para lá. As caiporas podem bater em vocês." Mas não demos importância. Rimos e fomos até lá. Chegando no Recanto das Caiporas, sentamos em uma pedra grande. Me aproximei de um pé de caju para pegar uns caju de frente para uma mata fechada. Ouvimos muitos animais e todos ficando agitados. Foi quando ouvimos uns gritos muito altos, misturado com um canto, e do nada os animais ficaram em silêncio. Eu e meu pai resolvemos ir embora e não voltar mais naquele lugar. E nunca mais desacreditamos da minha bisavó. O demônio da casa. Quando eu era criança, eu dormia muito na casa da minha avó. Mas, de certa forma, a casa da minha avó era muito estranha. Uma energia negativa, parecia que eu era observada a todo tempo, e tirando o cheiro de podre e carniça de dentro da casa. Minha avó não gostava nada de lá. Na primeira noite que dormi lá, eu senti alguém pisar na cama, depois subir em cima de mim. Além de puxar minha coberta, que eu, apavorada, puxava de volta, me encolhendo ainda mais. Nunca tive coragem de olhar. Às vezes eu chamava minha avó para ver se ela sentia o mesmo, mas ela dizia que não, para eu voltar a dormir. Depois da primeira noite, sempre sentia. Às vezes era tão forte que podia sentir mãos pegando nas minhas pernas. Então decidi contar à minha tia, que era médium, que pediu para o meu tio orar na casa. Depois de um tempo, as coisas parou. Até o cheiro de podre aliviou. Mas eu ainda podia sentir, como se alguém sentasse bem na beira da minha cama. E depois da minha avó se mudar de lá, eu descobri que cheiro de podre e carniça pode ser atividade demoníaca. E aí, pessoas, gostaram do vídeo? Se sim, inscreva-se e deixe seu like. Se não, você será assombrado.